Olá, eu sou o professor Felipe Prestes, sou professor na escola Charles Spurgeon e estou aqui para falar sobre um mini curso 100% online, 100% gratuito que a escola Charles Spurgeon vai oferecer. Esse mini curso é chamado Aprenda a Ler em Grego de Forma Descomplicada. E por que você tem que aprender a ler em grego? Bom, uma razão importante e muito clara para isso é que o Novo Testamento, a palavra de Deus, no Novo Testamento foi escrita em grego. Então, se você deseja pregar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus ou simplesmente estudar a palavra de Deus com mais profundidade, com mais precisão, com mais clareza, o grego será uma ferramenta importantíssima para isso, sem dúvidas. Então, por isso queremos que você aprenda a ler em grego. Por que de forma descomplicada? Exatamente porque o grego muitas vezes é visto pelas pessoas como um bicho de 7 cabeças, uma coisa assim, muito difícil, muito complicada, somente para algumas pessoas que conseguem e tal, e não é assim. O grego pode ser ensinado sim de uma forma simples e descomplicada, e queremos provar para você isso a partir desse mini curso, que não vai custar nada para você fazer. Então, como é que esse curso vai funcionar, certo? Bom, ele vai funcionar da seguinte forma: o que queremos com ele? Queremos que você aprenda a ler em grego. Então, queremos que você comece a identificar as palavras gregas. Então, o que nós vamos fazer com você? Nós vamos ler alfabetizar, certo? E nós queremos ler alfabetizar para que as palavras gregas não sejam mais tão estranhas para você, para que você não mais precise dizer isso para mim é grego quando você não entender nada, né? Exatamente porque quando nós somos alfabetizados em uma língua, né, quando aquelas letras que são um pouco mais diferentes, um pouco diferentes do português, elas começam a fazer sentido para a gente, nós começamos a ganhar um pouco mais daquela língua e aquela língua não é mais tão estranha para nós. E isso vai nos empolgar mais, porque se a gente já tem um acesso maior, a gente já deu o primeiro passo na língua, aquilo se torna um pouco mais empolgante para a gente. E para lhe empolgar ainda mais, para que você tenha um acesso direto já com o texto grego, nós queremos analisar um livro do Novo Testamento em grego. Isso mesmo, é um livro curto, certo? É a carta de 3ª João. Exatamente porque é um livro mais curto, nós podemos fazer a análise dele, fazer uma análise contextual, uma análise ali do seu contexto literário, do seu contexto histórico, exatamente para que você comece já a entrar no texto grego. E o que nós vamos fazer também, além de analisar, nós vamos exatamente traduzir esse livro do Novo Testamento. Então, eu vou traduzir mostrando para você versículo por versículo, para que a gente possa já ter esse contato inicial aí com um livro do Novo Testamento. Um plus aí, né, um bônus que você vai ganhar fazendo esse mini curso é que eu vou dar para você alguns esboços, certo? De estudos bíblicos e sermões dentro desse texto, a partir da nossa análise do grego, exatamente para que você já possa tê-lo assim já como ferramenta para suas pregações, para os seus estudos bíblicos, enfim. Então esse é um bônus aí que eu já estou acrescentando para que você possa se empolgar um pouco mais para fazer o nosso mini curso. Além disso, nós queremos que você aprenda um pouco mais sobre vocabulário também. O vocabulário seria como se fossem os tijolos de uma casa. Você precisa de tijolos sendo colocados uns acima dos outros para que uma parede de uma casa seja levantada. Assim é o aprendizado de uma língua. Você vai precisar de vocabulário, de palavras para que sejam colocadas umas acima das outras, ou seja, você vai aprendendo umas, depois outras, e assim o seu vocabulário, o seu aprendizado da língua vai acontecendo. Isso tem um pouco a ver também com memorização. E a gente não gosta muito de falar sobre memorização, né? Porque parece ser algo mais chato, assim, mais complicado, né? Ninguém gosta muito dessa história de decoreba e tal. Exatamente por isso a gente criou uma metodologia um pouco mais dinâmica, certo? Um pouco mais interativa quando se trata de vocabulário. E você vai ter um gosto disso exatamente porque você vai ter acesso a essa metodologia, certo? Com um formato em que você pode ter acesso no seu computador, no seu tablet, no seu celular, para que você já possa treinar o vocabulário de uma forma interativa. Você vai entender mais fazendo parte do nosso curso. Isso é um plus aí também que você vai
receber um bônus, certo? Enfim, então vamos ensinar para você algumas palavras gregas dentro dessa nossa metodologia para que você já possa aí já manusear um pouco do Novo Testamento grego, um pouquinho realmente. O Novo Testamento é bem grande e também o grego, esse seria só o seu primeiro passo no aprendizado do grego, mas muitas vezes dizem que o primeiro passo é muito mais difícil do que os outros, né? Então queremos facilitar isso para você. Então quero convidar você para fazer parte do nosso mini curso. Se inscreva aqui na nossa página, deixe o seu contato, vamos lembrar você no dia que as aulas começarem, será durante um período de uma semana ali mais ou menos, para que você tenha acesso a esse conteúdo, não custa nada, coloque aí o seu e-mail, o seu nome e vamos lembrar você do nosso curso, ok? Então, que Deus te abençoe, espero encontrar você nas nossas aulas e que Deus nos dê graça para tudo isso que vamos fazer. Até lá!